a digital do dedo perdido do Lula na contratação do Manteiga por Vorcaro. Coloca na tela, por gentileza. E aí eu rodo aqui com nossos comentaristas, tá? Muito bem. Olha aí, ó. Abre aí, por favor. Abre. Lula tem tentado, né, em vão se afastar do caso Master, tá? Mas a contratação do Guido Manteiga, que foi relegado aí a segundo plano pela mídia, tem potencial de enredar o petista ainda mais no novelo em que já caíram Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, tá? Embora o Jacques Wagner tenha admitido publicamente ter feito a indicação a Daniel Vorcaro, a pressão para ajudar o ex-ministro da Fazenda partiu do próprio presidente da República, tá? Foi Lula quem tentou por meses emplacar o Manteiga na Valle, primeiro como presidente, no lugar de Eduardo Bartolomeu, depois como integrante do Conselho de Administração. Eram dois os objetivos: retomar a influência estatal direta sobre o Caixa e sua política de investimentos e compensar financeiramente o ex-ministro por ter mantido o bico fechado na época das investigações da Lava Jato, diferentemente do que aconteceu com o Antônio Palocci, que virou delator, tá? O mesmo raciocínio foi aplicado no caso do ex-tesoureiro João Vacari, que com o aval de Lula voltou a ter influência sobre os fundos de pensão, a Petrobras e também sobre a Vale. Eu estou te vendo, estou te olhando, estou te monitorando, João Vacari. Fica tranquilo, tá? Admitir a atuação de Vacari nas sombras, porém, é diferente de colocar uma figura como Manteiga sentado na cadeira de CEO da gigante de mineração, que tem seu capital em bolsa, tá? Os acionistas bateram o pé e impediram a nomeação, fazendo com que Lula, então, buscasse um prêmio de consolação para o companheiro. Vorcaro foi aí acionado por Jacques Wagner, com apoio do sócio Augusto Lima, presenteando Manteiga com um contrato de R$1 milhão mensal, tá? Cerca de 1/4 do salário que ele receberia como CEO da Vale. Mas um belo salário, né? R$1 milhão mensal realmente é um salário estratosférico. O contrato foi assinado em março de 24 e aqui é que está o detalhe. O acerto foi feito antes. Em janeiro, o ex-ministro soltou um comunicado anunciando ter desistido da Vale. Isso aconteceu apenas um mês depois da primeira visita não registrada do dono do Master ao Palácio do Planalto. Na prática, o cargo de consultor de luxo que Vorcaro descolou para Manteiga foi resultado de iniciativa presidencial, contando com a ciência e o respaldo do próprio Lula, Ari Alcântara. Cláudio, isso fica cada vez mais evidente do que o que o Vorcaro estava montando. Era uma estrutura de proteção, uma estrutura de blindagem, uma estrutura de, vamos dizer, uma organização, eu não quero dizer criminosa, por isso eu estou demorando um pouco, mas uma organização paraestatal, influenciadora, protetiva de um sistema que ele já sabia que não era a forma correta, que não era equitativamente igual no mercado, ou seja, que tinha privilégio, que ia adotar privilégio. O conselho que ele monta, com Manteiga, com Meirelles, com Loyola, com Lewandowski, com Temer, é evidente, uma empresa que apresenta esse tipo de conselho não está no caminho correto. Porque nenhuma dessas pessoas é banqueiro, como ele também não era banqueiro. O que nós temos no Master é um caso clássico e clássico de como funciona o Brasil. O Master é o resultado de toda essa condição espúria que nós temos na política brasileira. Nessa plutocracia, nessa participação corrupta do Estado dos negócios. E eu vendo a questão do Coronel Naime, é tudo a mesma coisa. É tudo uma montagem para criar um ambiente que favoreça um tipo de negócios. Só que esses negócios não dão certo. Por que eles não dão certo? Porque chega um momento que acaba o dinheiro. Só no Master sumiram 40 bilhões ou 50. Mas quantos outros tem aí? Então, essa colocação do Guido Manteiga é a impressão digital de como funciona a plutocracia brasileira, a participação, o autoritarismo do Estado.
Para que um banqueiro precisa um Guido Mantega no seu conselho? A não ser para algum favorecimento do Estado, para pagar rastros. E deu no que deu. Quando eles foram além do Rubicão, está aí. Hoje, o banqueiro preso, gritando na cadeia que não era para estar lá, porque tem proteções tais ou quais, e o Brasil numa crise. Nós não precisamos destas crises. Nós não precisamos do coronel Naime indevidamente na cadeia, do Bolsonaro indevidamente na cadeia, num processo montado, inclusive com desrespeito direto e evidente dos direitos humanos. Esta questão, essas prisões, esta forma de colocar pessoas nas cadeias, é aquilo que pior se pode ter numa sociedade. É a perseguição política. E é o favorecimento de um lado e a perseguição do outro. Vamos acabar com isso, gente. Nós não podemos mais admitir isso. E aí é que eu venho a favor do que o Eli propõe, liberdade de expressão para que nós possamos exprimir sempre as nossas indignações. Nós temos que voltar o Brasil a um país livre, sem esses autoritarismos, sem essas coisas que nos ferem. Como é que nós vamos educar nossos filhos se nós estamos vendo isto? Privilégios. O que o seu Guido Mantega está fazendo um salário de 1 milhão? Propor o quê? A pergunta que não quer calar é por que esse assunto está apagado, né? A gente viu vários outros, não é só o Mantega, né? Teve o Lewandowski também, que também foi para o conselho. Pedidinho do presidente, a troco de quê? Por que o Vorcaro aceitaria isso, né? Tipo, só porque é amigo, só porque o presidente tomou um uísque comigo é que não vai ser. Então, é mais uma vez o Lula se metendo, cadê todas aquelas reuniões que a gente mostrou aqui que o Lula teve com banqueiros? Quer dizer, tá o Lula aparelhando também os bancos, as instituições privadas, né, para poder acomodar ali os interesses, mas isso é muito sério, né? Manteiga, coitado, é patinho feio, depois de tudo que ele fez, não conseguiu um espaço de volta no governo. O Lula tentou emplacar todos esses amigos de Petrolão e Mensalão ali de volta nas estatais, alguns ele conseguiu, mercadante da vida, os que ele não conseguiu, né, fiel ali, corporativista, fiel ali aos amigos dele, saiu jogando em instituições privadas, né? Então, assim, é muito sério isso, é muito sério, uma interferência direta do governo federal num banco, obviamente, em troca de favor. E aí eu quero saber por que a imprensa está batendo no STF, com toda razão que tem que bater mesmo, está batendo em vários, né, dos governadores que tem que bater mesmo, mas não está batendo nessa tecla. Tem que investigar não só o Manteiga como o Lewandowski, ele foi direto, ele saiu do STF, foi para o Master e depois... Exato, foi para o Master e depois assumiu uma pasta no Ministério da Justiça. Em ciências políticas a gente chama isso de revolving doors, né? Você vai, aquela porta giratória, você vai entrando e saindo ali, privado, instituição financeira, governo, vai fazendo essa roda eterna ali da fortuna. Obviamente, cada instituição que você passa, você vai deixando ali o seu lobby, seus contatos com o governo federal. Então, esse era o modus operandi do Vorcaro para poder chegar onde chegou. Toda essa galera tem que estar na CPMI urgente. Exatamente. Júlia Luci, você. É exatamente isso, Carol. A necessidade que a gente tem de ter uma CPI para investigar o caso Master. Isso é óbvio. Que por mais que a gente veja a Polícia Federal fazendo o trabalho dela, a gente vê a sustentação do ministro André Mendonça, né? Agora deu o voto aí, que foi acompanhado pela maioria, de manter o Vorcaro preso. A gente sabe que o ambiente político do Congresso Nacional vai fazer com que muitas coisas apareçam, muitas pessoas também sejam expostas. Agora, sobre a coincidência, eu quero falar sobre R$1 milhão, Cláudio, que você perguntou. Coincidentemente ou não, é o mesmo valor que o sicário recebia. E a gente sabe que o sicário, ele tinha a responsabilidade de pagar outras pessoas. Porque é um valor que chama muita atenção, porque, gente, o CEO da Vale ganha R$250 mil. Na verdade, quando junta tudo, ele ganha 4 milhões, tá? Mensal. É porque passa por Não, mas quando ele... né? Mas não é o que eu falei, é um quarto... de qualquer maneira, assim, o Guido Mantega querer ganhar 4 milhões
e acabou ganhando 1 milhão, né? É um negócio assim absolutamente fora da curva, né? Como se ele fosse um camisa 10, né? Do Barcelona, né? E ele deve ser o camisa 10 de outras coisas, de outro tipo de jogo. Então, e aí eu quero trazer aqui um ponto, já passo para você, Ari, que é o seguinte, dentre as investigações que precisam ser feitas, gente, é lavagem de dinheiro. Porque o que justifica todo contrato? E aí vocês vão entender o que eu estou querendo me referir também. Todo contrato com um valor muito acima do preço médio de mercado, ele tem, sim, um ponto a ser investigado. Pode ser uma estratégia para lavar dinheiro. Então a gente está diante de uma situação que é, assim, muito mais grave, muito mais profunda do que a gente poderia imaginar. Especialmente no momento que já sabemos que existe conexão do crime organizado com alguns fundos. O REAG, por exemplo, a gente sabe que já tem essa conexão. Então é urgente, não há nada mais importante para o nosso país. Sobretudo agora que o eleitor acordou para a pauta da corrupção, não é nada mais urgente do que a instalação da CPI do Master. É isso que a gente tem que pedir todos os dias. E a gente não pode esquecer, porque assim, quando a gente fala de Master, a gente está falando do PT. A gente está falando do PT. Tá? O Master explodiu no governo do PT. O Master virou o que virou no governo do PT. Tá certo? O Galípolo recebeu o Master 41 vezes em 2025. A origem do Master, o grande carro-chefe do Master que foi consignado, começou no governo do PT lá na Bahia. Olha aí, ó. Quero ver o Galípolo explicar no detalhe isso aqui, ó. Abre aí, por favor, rapidamente. Só para a gente ilustrar. Olha aí, ó, representantes do Master tiveram 65 reuniões com integrantes da cúpula do Banco Central desde 2018, ano em que a instituição foi fundada. Formação aí do Poder 360. De acordo com o levantamento, 24 encontros ocorreram durante os anos da gestão do Roberto Campos Neto. Outros 41 foram realizados em 2025, já sob a presidência do Galípolo. Você entendeu? É igual o INSS. Ah, o INSS tinha um negócio antes, mas explodiu onde? Onde que o INSS, que o esquema do INSS, em que governo que o esquema do INSS explodiu? Foi com o PT. Então o Master, aqui os encontros explodiram no governo do Galípolo, na gestão do Galípolo. Tem que explicar. A gente já viu que o André Esteves queria comprar o Banco Master. A gente viu isso. A gente viu que o Vorcaro contratou quem? O ex-ministro do Bolsonaro? Não, foi o ex-ministro do Lula que o Vorcaro contratou. O Vorcaro contratou um ex-ministro do Supremo do Lula. Depois o filho do ex-ministro Supremo do Lula. Então assim, o Vorcaro era sócio do cara que estava ali, o Augusto Lima, que até agora estão tentando blindar o Augusto Lima. O PT mesmo ontem em peso blindando o Augusto Lima, impedindo que ele seja convocado, que ele tenha os sigilos dele quebrados. Então assim, é PT na veia. O André Esteves queria comprar o Banco Master por R$1. E tinha 50 bi negativo. Ele ia fazer o quê? Tem gente dizendo, não, ele ia jogar isso no imposto de renda. Não dá para jogar. Tá certo? Não dá para jogar. A lei não permite o uso disso como crédito tributário no imposto de renda. Quando você compra, não existe herança de crédito tributário dessa forma. Tá certo? Tem limitações legais para fazer isso. O que acontece é que o André Esteves, e uma hora a imprensa vai ter de falar do André Esteves, vai ter de falar do BTG, vai ter de falar da XP, eram os dois maiores distribuidores dos CDBs do Master. Então o que ele queria com o Master? Esconder o seu próprio rabo? O que ele queria com o Master? Ele ia salvar o Master? Como que ele ia salvar o Master? Com alguma solução regulatória via Galípolo? Com quem ele se reuniu ainda antes do Galípolo assumir a presidência do BC? Sem que o presidente então do BC soubesse? Às escondidas no gabinete do Lula? Sem que isso estivesse registrado na agenda? É óbvio que tem treta. O encontro, quando ele não é registrado na agenda, é porque tem um problema. É porque tem coisa escondida. Então todos os operadores, quem estava lá? Além do Manteiga, o Galípolo, o Lula, estava o Alexandre Silveira. Vai ver quem financiava as operações minerárias.
se não era o Master? Vamos ver. Vamos olhar com a lupa. Vamos ver direitinho. O fato é que está muito claro. Tinha uma solução regulatória ou uma solução de mercado para ser negociada. Eu espero que a nossa oposição apure isso. Apure isso.